Hoje irei te contar exatamente como os 12 apóstolos de Cristo morreram. Está preparado? Vem comigo. Como você bem sabe, Cristo foi crucificado na cruz para livrar a humanidade dos pecados. E ele deixou os seus 12 apóstolos ou discípulos com a missão de manter a palavra e passar a sua mensagem para as demais pessoas. O primeiro discípulo, Pedro, o mais velho do grupo, foi o responsável por fundar as raízes do cristianismo, o que fez com que vários olhares de imperadores e dos chamados doutores da lei da época recaíssem sobre ele. De acordo com a tradição da igreja, ele foi morto pelo imperador Nero por volta do ano 64 depois de Cristo. Tal como Jesus, ele também foi condenado à crucificação, mas por não se achar digno de morrer, da mesma forma que seu mestre, pediu para que sua cruz fosse colocada de ponta cabeça. Pedro é considerado o primeiro papa da Igreja Católica e seus restos mortais estão na Basílica de São Pedro, em Roma. André, que era o irmão de Pedro e segundo discípulo, e por conta disso foi um dos primeiros a se unir ao grupo dos seguidores de Jesus Cristo. A sua morte é datada por volta do ano de 60 depois de Cristo. Acredita-se que ele tenha sido bastante torturado antes de ir para a cruz grega, que possui um formato de X. Seus restos mortais seriam levados pelo mar para a Escócia, mas o barco naufragou. Por conta disso, na região existe uma ilha chamada de Santo André, além de cruzes em formato de X serem conhecidas como as Cruzes de Santo André. João, autor de um dos 4 evangelhos do livro de Apocalipse e de mais textos que constam na Bíblia, João é considerado o discípulo mais próximo de Jesus. Diferente de todos os outros seguidores de Cristo, ele é o único que aparentemente morreu de causas naturais, por volta dos 100 anos de idade, na região de Efésio, e isso teria acontecido por volta do ano 98 depois de Cristo. Filipe. A história da morte desse discípulo é um pouco confusa e não há nenhum relato exato sobre como ele teria acontecido a sua partida deste mundo. Após pregar na Ásia, acredita-se que seu fim possa ter acontecido por meio da crucificação, outros por enforcamento, apedrejamento, decapitação ou até mesmo por causas naturais. No caso dessa, por causas naturais, é a menos aceita. O que se sabe ao certo é que sua vida teve fim por volta do ano 80 depois de Cristo. Bartolomeu. Após ser enviado por Jesus em uma missão, Bartolomeu pregou em regiões como a Armênia, Índia e Mesopotâmia, e a sua morte também desperta curiosidade, sendo que os católicos têm a ideia mais aceita de que ele teria sido colocado vivo em um saco após apanhar e ficar inconsciente, sendo lançado ao mar em seguida. Entretanto, algumas pessoas acreditam que ele tenha sido crucificado, mas essa é uma ideia pouco menos aceita pela maioria. Mateus, que era um cobrador de impostos, pregou em regiões como Pérsia, Judéia e Etiópia após a ressurreição de Jesus. Sua morte aparentemente aconteceu em decorrência de um ferimento de alabarda, por volta do ano 60. No início dos estudos sobre as mortes dos discípulos, dos apóstolos ou discípulos, alguns historiadores chegaram a acreditar que Mateus teria morrido de causas naturais, mas a ideia não é aceita por boa parte dos estudiosos dos dias atuais. Tomé, conhecido como discípulo incrédulo, os relatos do Evangelho indicam que ele
pediu para tocar em Jesus e dessa forma ter certeza que ele havia ressuscitado. Tomé pregou na Índia e morreu por volta do ano 53, na região de Meliapor, após ter sido perfurado várias vezes por uma lança. Curiosamente, a cidade em que ele morreu é conhecida atualmente como São Tomé de Meliapor. Simão. No grupo de Jesus havia 2 homens que atendiam pelo nome de Simão. O primeiro era Pedro, pois seu nome também era Pedro Simão, enquanto que o outro, conhecido como Simão, o Zelote. Os relatos referentes ao seu martírio são diversificados, mas todos levam a crer que ele teve um fim cruel, assim como os demais. Entre as possibilidades aceitas para sua morte estariam uma possível crucificação que teria cerrado ao meio e outras até que teria se tornado vítima de um massacre ocorrido no ano 70. Tiago Maior. Outro membro do grupo que se converteu de pescador a discípulo de Jesus, ele teria sido o primeiro deles a morrer pela causa de Cristo. Algo que teria acontecido por volta do ano 44 do calendário atual. A ideia mais aceita de sua morte teria sido a decapitação, ordenada pelo rei Agripa. Sua cabeça estaria enterrada debaixo do altar da capela de São Tiago Maior, no bairro armênio de Jerusalém. Ele é bastante venerado em países como Chile, Peru, México e Espanha, que aliás tem como padroeiro e também mantém a tradição da caminhada de Santiago de Compostela. Tiago Menor. Existem 2 possibilidades da morte para Tiago Menor. A primeira data do ano 62, dando a entender que ele foi crucificado no Egito após uma passagem em missão pela Palestina. A outra versão é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, sumo sacerdote que desejava ouvir da parte dele a denúncia de alguns cristãos, algo que certamente não aconteceu. Judas Tadeu. Santo popular entre os católicos, Judas Tadeu seguiu para a Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia, após a ressurreição de Jesus. Não se sabe ao certo como e quando sua missão terminou, mas muitos acreditam que a alarbada que parece em sua imagem pode ter alguma relação com a morte, sendo acreditado que ele teria perdido sua vida em 65 depois de Cristo, tendo o corpo ferido por flechas. Judas Iscariotes. Por fim, temos o apóstolo responsável pela traição de Cristo. De acordo com os relatos bíblicos, após entregar Jesus por 30 moedas de prata, Judas teria caído em si e percebido o erro que cometeu. Como já era tarde, seu arrependimento fez com que ele acabasse se enforcando para colocar fim em sua vida. E esse aqui é o único discípulo de Jesus que não há controvérsias quanto à sua morte. Apenas certeza absoluta que ele teria realmente morrido tendo se enforcado. Ok? Esse vídeo foi bom para você? Deixa seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!